Muito boa tarde, senhoras e senhores. Estamos de volta para mais um vídeo desse canal e nesse vídeo o Corinthians vence e convence. A gente precisa falar muito sobre o Matheus Bidu e vamos conversar sobre José Martínez também, que viveu um momento durante essas férias conturbado, voltou com uma lesão de ligamento cruzado anterior. E o Palmeiras também ganhou ontem fora de casa contra o Internacional, 3 pontos importantíssimos que se o Palmeiras quiser brigar pelo Campeonato Brasileiro, precisa fazer esses pontos fora de casa e precisa começar o ano muito bem, como está fazendo. Vamos lá, começar. O Corinthians e o Red Bull Bragantino se enfrentaram ontem na Neoquímica Arena. O Corinthians venceu por 2-0, gols de Gabriel Paulista, o seu segundo gol. Seu primeiro foi lá na Supercopa Rei contra o Flamengo, que é o gol que abriu o placar depois de uma assistência do Gustavo Henrique. Aliás, que dupla de zaga os dois estão fazendo. E que temporada, por enquanto, temporada passada e essa temporada em si, está fazendo os 4 jogadores de defesa. O Mateuzinho, o Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu. Impressionante que eles estão jogando e coisa que lá em 24, primeiro turno, foi muito abaixo e eles não conseguiram desempenhar o que agora estão desempenhando, o que desempenharam no ano passado. É uma evolução drástica, gigantesca nesse time do Corinthians, porque era um time que tomava muitos gols e agora consegue passar um jogo em branco, consegue passar um jogo sem a meta invadida. Vamos lá. O Gabriel Paulista abre o placar. Eu acho, sinceramente, o Corinthians só consegue fazer gols de cabeça, de bola parada. Falta ainda um pouco de criatividade que, para chegar em uma posição de bater a bola pro gol, talvez seja um problema de Yuri Alberto, de posicionamento do Yuri Alberto, talvez seja um problema de posicionamento do Memphis, talvez porque o Garro ainda não está 100%, mas o Corinthians precisa chutar a bola um pouco mais no gol. São muitas poucas finalizações que levam perigo, que tem a chance de fazer gol, e isso vai fazer falta lá pra frente. Então o gol do Gabriel Paulista sai de cabeça, igual o primeiro lá na Supercopa Rei, que sai de uma bola parada, né? Mas a gente precisa falar o quanto que foi um acerto do Corinthians, o Gabriel Paulista, que com 35 anos vem jogando uma bola perfeita, basicamente, não compromete defensivamente, chega muito bem no ataque quando tem essas situações de bola parada, de escanteio e de falta em si. Muito bom. O Corinthians, que o André Ramalho não era tão forte nesse quesito, conseguiu um zagueiro que é muito forte junto com o Gustavo Henrique. E precisamos falar do Matheus Bidu, que o Matheus Bidu, o grau de evolução do Matheus Bidu desde quando ele chega no Corinthians é algo que poucos jogadores fizeram. Pouquíssimos jogadores fizeram. É um nível de evolução que você hoje tem que cogitar ele para a seleção brasileira. Porque a lateral esquerda é uma posição fraca na seleção brasileira, e que o Matheus Bidu, ele consegue sair de pressão, ele ajuda ofensivamente, defensivamente não é o ponto forte dele, mas ainda assim é um jogador que consegue ajudar e é um jogador muito competente mesmo defensivamente. Ontem fez um gol que coroou toda essa participação, apesar de na semana passada, no domingo, contra o Palmeiras, não ter feito o seu melhor jogo, ainda assim foi um jogo muito bom e um jogo honesto, que acontece alguns erros de passe, só que não é algo comum para Matheus Bidu. É algo que saiu do extraordinário, saiu do ordinário e foi algo extraordinário, algo que não acontecia com muita frequência. Dito isso, o Corinthians vence muito bem do time do Bragantino. O time do Bragantino, que é líder no Campeonato Brasileiro, briga pela primeira posição, e é um time que o Corinthians tomou 3 lá no começo do Campeonato Paulista, e que tomou 3 sem propor o jogo, sem dar um lapso de que, acho que agora vai. Não teve nenhum lapso nesse jogo. Agora foi completamente diferente. Agora o time do Corinthians decidiu jogar bola
E se esse time não fizer o que fez no ano passado, que é escolher os jogos que vão jogar, eu acho que tem muita chance de caminhar não longe na Libertadores, mas passar da fase de grupos, chegar numas quartas de finais, que eu acredito que pro torcedor, o torcedor ele obviamente quer o título, mas levando em consideração o time, situação financeira, contratações, nível das contratações, é mais do que suficiente, tendo um bom desempenho na Copa do Brasil e um bom desempenho no Brasileirão, coisa que não acontece há algum tempo de ficar na parte de cima da tabela. 2024 foi aquela arrancada dos 9 jogos, e aí por essa arrancada o Corinthians ficou na parte de cima da tabela, mas isso não apaga o péssimo ano do Corinthians em 2024. O time do Bragantino, eu acredito que tem uma força que pode brigar ali por um G6, um G8, mas precisa começar a jogar bola e isso ontem não aconteceu. E o Corinthians dominou e foi melhor do começo até o fim do jogo. O Corinthians ainda marcou um pênalti, o Corinthians ainda fez uma falta que foi um pênalti. O Hugo Souza defendeu e é muito bom um goleiro que sabe pegar pênalti. E isso falta também na seleção brasileira. Eu acho que o Ancelotti ele deve estar olhando pelo menos um pouco para esses jogadores, para Mateuzinho na lateral direita, para Matheus Bidu, para Hugo Souza. Eu acho que ele deve estar olhando. Acredito que ainda do meio para frente do Corinthians não tem ninguém ali que se sobressai, que vai chegar numa seleção brasileira, por exemplo, o Yuri Alberto, acredito que ainda não. E o Bidon também acredito que ainda não, por ser muito jovem, mas para o próximo ciclo já está na hora de começar a convocar, que também vem jogando uma bola absurda. Eu, além desses 2 jogos, eu só quero falar um pouco sobre o Atlético Paranaense e Santos. Porque o Atlético Paranaense vence de 2-1 do Santos, só que é um jogo muito abaixo do Santos, obviamente. Começa um Brasileirão assim, que lembra muito o Brasileirão do ano passado, mas eu gostaria só de ler aqui uma matéria que o gramado na Arena da Baixada, que coisa horrorosa. Pô, o sintético ruim. Tudo bem, vai ter a parada da Copa do Mundo. Eles já falaram que vão trocar o gramado na parada da Copa do Mundo, mas um time de Série A não pode ter um gramado sintético nessas condições. Os jogadores não conseguiam ficar de pé. Não conseguiam conduzir uma bola, não conseguiam dar um drible. Era sempre só soltando passe. E isso tornou o jogo chato. Apesar de logo no começo já saírem 2 gols, que o Atlético Paranaense abre o placar, o Santos empata com o Tassiano aos 17 minutos, mas se torna um jogo chato, um jogo que não acontece muita coisa, e o gramado tem muita coisa, tem muita interferência nisso, tem muita responsabilidade sobre isso, e um time de Série A não pode ter um gramado desse. Até o Neymar, que não joga há algum tempo, se pronunciou durante a partida, falou: praticar futebol nesse campo é quase impossível. Carinhas de choro, disse ele. Eu acho que eu entendo a frustração, a crítica com o gramado, mas primeiramente, para você criticar todos os gramados, para você poder escolher que jogo você vai jogar, você tem que estar rendendo. E o Neymar não está rendendo, deve muito provavelmente voltar nesse final de semana no Campeonato Paulista, mas naquela volta gradual, e muito provavelmente não vai ser convocado para essa penúltima data FIFA que temos em 16 de março, a convocação, e muito provavelmente não vai ser convocado, e é mais do que justo. Tem jogadores que estão rendendo muito mais e o Neymar faria 4 jogos antes da convocação. Não dá para convocar um jogador que vai jogar muito provavelmente amanhã. Amanhã não. Mas nessa rodada de Paulista vai jogar 30 minutos. Aí depois vai jogar 45. Aí depois vai jogar 60, 75. Aí já foram os 4 jogos e ele não jogou um jogo inteiro. Se não se machucar de novo, né? Que existe esse mundo que aconteça. Porque é de vidro, o nosso menino Ney. E aí, o Internacional e o Palmeiras também se enfrentaram. O Internacional perdeu em casa por 3-1.
O time do Palmeiras é muito forte e começou bem o Campeonato Brasileiro, com 3 pontos fora de casa que são importantíssimos. O Inter eu ainda acredito que vai brigar na parte de cima da tabela. Foi um Brasileirão muito atípico que foi feito no ano passado, muita crise no clube, os torcedores pararam de ir no estádio, foi uma situação muito atípica do clube do Internacional. Mas eu ainda acredito que vai brigar na parte de cima da tabela. O gol do Internacional foi do Ronaldo, e aí os 3 do Palmeiras, Gustavo Gomes, Vitor Roque e Andreas Pereira, e que assim, é um time que vai brigar e eu acho que muito provável, eu acho que tem muita coisa engasgada basicamente do ano passado, com o Corinthians, com o Flamengo, e acredito que esse ano o Palmeiras vai jogar todos esses clássicos como se fosse o jogo da vida. Não importa se é fase de grupos do Brasileirão, não importa fase de grupos do Paulista, não importa se é fase não importa se é primeiro turno do Brasileirão, se é fase de grupos da Libertadores, que ainda tem sorteio. Não importa se é Copa do Brasil, 16 avos da Copa do Brasil, não importa. Eu acredito que o time do Palmeiras vai dar muito trabalho para os grandes, aí para São Paulo também, para Santos, e como sempre deu. E como nos últimos 5 anos é um dos times que mais foram campeões de títulos continentais, brasileiros, e é um time muito forte, comandado pelo Abel Ferreira, que foi bem ontem na medida do possível. Andreas Pereira muito bem, o Vitor Roque muito bem, e eu só senti falta um pouco do Flaco, mas que também fez gol contra o Corinthians, então tem uma sobrinha aí com a torcida do Palmeiras, e ainda tem muitos jogos pelo ano, e é um jogador importantíssimo nesse esquema do Abel com 2 atacantes. Só para finalizar esse vídeo um pouquinho mais curto do que o acostumado, o Corinthians ontem teve a estreia do Alan, e que coisa absurda o Alan, que o primeiro toque na bola dele ele já corta 2 linhas de defesa do Bragantino e já dá uma bola pro Yuri Alberto em condições de marcar um gol. No primeiro toque na bola. Se ele tiver essa quantidade de jogos que ele teve no ano passado, 35 a 40 jogos, ele vai ser um jogador muito importante com a camisa do Corinthians, extremamente importante, porque ainda o José Martínez voltou com uma lesão e o contrato foi rescindido, oficial, e passa a ter um volante a menos. Só que com a chegada do Alan, você repõe ali com mais qualidade técnica, não sei se tanto defensiva, porque o José Martínez era muito bom defensivamente, mas com mais qualidade técnica, de saída de jogo, talvez até de jogar ele e Matheus Pereira juntos, ou ele e Ranieri juntos, que o Ranieri passa a ser um primeiro homem de meio de campo, que recua mais para perto da linha de zaga, e o Alan ou o Matheus Pereira trabalham com essa saída de bola para conseguir dar jogo. Por aí você descarrega o Bidon, você descarrega Carrídio, você descarrega Garro, e isso é importantíssimo para o Corinthians, que tem 3 competições para disputar, fora o Campeonato Paulista, que já está disputando, né? José Martínez foi pro Jogo das Estrelas, se machucou o ligamento cruzado anterior, e eu acho essa lesão muito estranha, ninguém explicou ainda como é que foi essa lesão. Eu estou ansioso para saber se foi em casa, que é o que eu acho. Eu acho que não foi no Jogo das Estrelas, porque ele ainda posta vídeos treinando depois desse Jogo das Estrelas lá que aconteceu no país dele, na Venezuela. E eu acho que ele já tinha algum desconforto antes e deve ter acontecido alguma coisa, ele deve ter tropeçado em alguma coisa. A gente já viu algumas lesões dessa, por exemplo, na NBA. Na NBA tinha um jogador chamado John Wall, que ele tinha tido uma lesão séria, passou um ano fora, uma semana para ele voltar a treinar com bola, ele tropeçou no tapete de casa, rompeu o Aquiles, mais um ano fora. Então, muito provavelmente eu sinto que foi isso que aconteceu, por isso que ainda não querem falar e só rescindiram o contrato, não deram nenhuma explicação, o que eu acho muito justo. E se eu fosse a diretoria do Corinthians, eu estaria extremamente desapontado com a falta de profissionalismo desse jogador. Apesar de ter feito um Campeonato Brasileiro ano passado, uma Copa do Brasil muito fortes,
é uma falta de profissionalismo gigantesca. Foi um dos pilares, mas o time passa por reformulações e isso é normal com todos os clubes e problemas acontecem. Dito isso, o vídeo de hoje foi esse. Amanhã a gente muito provavelmente volta para falar do Campeonato Paulista. Amanhã, sábado de Carnaval. E espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma atualização, nenhum vídeo novo. Normalmente os vídeos aqui são às 18 horas. Não prometo todos os dias, mas grande parte dos dias na semana. Muito obrigado se você ficou até aqui e até amanhã. Valeu!